Bom dia! Hoje teremos aula de ciências. Vamos dar início ao terceiro capítulo. Tema: diferentes estados físicos da água: líquido, sólido e gasoso. Pegue seu livro de ciências e abra na página 10. Pegue também seu lápis, sua borracha e seu marca-texto. Livro de ciências, página 10. Diferentes estados físicos da água: líquido, sólido e gasoso. Texto e contexto. Nós temos a água aqui no estado líquido, gasoso e sólido. Vamos ler juntos com a tia Maricélia. Você sabia que a água pode ser encontrada em diferentes estados físicos? Ela pode ser encontrada em 3 estados físicos: líquido, gasoso e sólido. Ao abrir a torneira, vemos a água em qual estado? Estado líquido, né, segundo ano? Mão na massa. A água pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Vamos grifar. A água pode ser encontrada em 3 estados físicos: sólido, líquido e gasoso. Página 11. Minhas ideias, nossas ideias. Que características você observou nos diferentes estados físicos da água? A tia Maricélia vai mostrar a você os estados físicos da água e suas características. Aí você poderá observar estas características. Então a tia Maricélia vai explicar os estados físicos da água. Aqui nós temos o estado líquido da água. No estado líquido, a água não possui forma própria e adquire o formato do recipiente em que se encontra. Nós temos um copo com água. Estado líquido da água. Aqui ela tomou outro formato. A água no estado líquido, quando colocada no congelador, passa do estado líquido para o sólido. Estado sólido da água. No estado sólido, a água possui forma, como por exemplo os cubos de gelo. Estado sólido da água. Estado sólido da água. Estado sólido da água. O gelo, ao ser retirado do congelador, volta para o estado líquido. Já falamos do estado sólido da água, estado líquido. Agora, o estado gasoso. A água, quando fervida, passa para o estado gasoso. Vamos observar? Observar o vapor saindo? Após alguns instantes de repouso, o vapor da água fervida volta ao estado líquido. Observe agora as gotinhas que ficaram na tampa. Então, volta para o estado líquido. Acabamos de observar as características de cada estado físico da água. Estados físicos da água: sólido, líquido e gasoso.
Vamos dar continuidade às nossas atividades. Foco em ciências. Registre nas linhas a seguir as diferenças da água em relação a cada um dos seus estados físicos. Então, vamos começar com o estado líquido. Então, você vai escrever estado líquido. Aí nós vamos escrever estado líquido. Água da torneira, dos rios, lagos, mares, né? Estado sólido, gelo, as geleiras. Estado gasoso, vapor que sai da panela quando fervemos a água. Foi o que vocês observaram no experimento da tia Maricele. Então, vamos lá. Estado sólido da água. Gelo, geleiras. Estado físico líquido da água. Estado gasoso da água. O vapor que sai da panela quando fervemos a água. Então, estado gasoso. Estado líquido, né? A água que bebemos, que sai da torneira, água dos rios, dos mares. Estado sólido, gelo, as geleiras. Registre sua resposta. Consolidando o conhecimento. Vamos ler junto com a tia Maricele. Como observamos neste capítulo, a água pode ser encontrada em diferentes estados físicos: sólido, líquido e gasoso. No estado sólido, ela possui forma como, por exemplo, os cubos de gelo. Isto acontece porque, devido à temperatura, as moléculas de água encontram-se muito próximas. Pegue seu marca-texto e vamos grifar. No estado sólido, ela possui forma como, por exemplo, os cubos de gelo. No estado líquido, a água não possui forma própria e adquire o formato do recipiente em que se encontra. Vamos grifar também. No estado líquido, a água não possui forma própria e adquire o formato do recipiente em que se encontra. Da próxima página. No estado gasoso, pelo fato de as partículas de água estarem afastadas uma das outras, a água também não possui forma definida. Ela pode passar por várias transformações, tais como: a água da torneira, quando colocada no congelador, passa para o estado líquido, do estado líquido para o sólido. O gelo, ao ser retirado do congelador, volta para o estado líquido. A água, quando fervida, passa para o estado gasoso. Vamos grifar. A água, quando fervida, passa para o estado gasoso. Após alguns instantes de repouso, o vapor da água fervida volta ao estado líquido. Observe se você grifou corretamente o texto. Revise o que aprendeu. Atividade extra classe. Página 12. Página 13. Atividade extra classe. Página 14. Atividade extra classe. Hoje aprendemos os diferentes estados físicos da água.
Tchau, beijos, até a próxima aula.